Sejam todas muito bem-vindas ao podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como mulheres conseguem equilibrar a sua vida materno com a vida corporativa. Muito bem-vinda, Gabriele Moraes! Com 20 anos de experiência em FP&A, trabalhou nas maiores indústrias alimentícias e em uma das maiores redes de saúde da América Latina, contribuindo para o crescimento e transformação financeira dessas companhias. Atualmente, Gabriele é Head de FP&A da Savencia Fromage, donas de marcas conhecidas como Poleng, Polenguinho, Frescatino, Campo Lindo, Ile de France e Scandia. Além da carreira executiva, é casada e mãe de 3 filhos, o Gabriel, de 19 anos, Milena, de 8 anos e Matheus, de 6 anos, equilibrando com sucesso a vida profissional e pessoal. Também atua como mentora de carreira, ajudando a desenvolver futuros líderes e promovendo uma cultura de excelência, aprendizado contínuo e impacto positivo nas empresas e nos profissionais que ela orienta. Uma honra e uma alegria imensa recebê-la. Que conexão bacana, rápida e forte tivemos ali nas redes sociais. E eu fico tão feliz quando eu posso conhecer pessoalmente tantas mulheres incríveis que a gente só se conecta, né, virtualmente. Sim, sim. E contando agora o meu começo com ela, que foi através das redes sociais, eu também pergunto sobre o seu começo. Como foi o início da sua carreira, os primeiros passos, os primeiros desafios? Me conta tudo lá desde o comecinho. Primeiro, obrigada pelo convite. Acho que dispensa comentários essa introdução, já tá ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que na hora que eu vi você ali nas redes sociais, eu falei, eu preciso falar com a Karen, eu preciso falar, ter esse contato com ela, porque eu acho que, primeiro, a vida é feita de conexões. Isso, para mim, eu levo desde a minha infância. E falando um pouquinho da minha infância, falando um pouquinho de onde eu vim, sou a Gabriele, Gabi, e eu sou filha da Sueli e do Rogério. Minha mãe diarista a vida inteira, meu pai motorista a vida inteira, nos criou, eu e mais 2 irmãos, com muita dificuldade, mas sempre com um propósito de muito estudo, de muita garra, de muito trabalho. Então, eu tive grandes exemplos na minha casa de trabalho, o que é realmente trabalhar. E como elas conseguem, é como minha mãe conseguiu fazer isso com a gente. Né? Então, eu falo que sempre estudei escola pública, vim de uma família muito humilde, mas minha mãe nunca deixou de se importar com os estudos. Então, mesmo que sendo escola pública, ela escolhia as melhores escolas públicas da região. Não era integral, era período normal, mas ela sempre buscava alternativas para que a gente pudesse estudar mais. Então, nos colocava em aulas de piano, né, na rede pública, aulas de espanhol na rede pública, aula de artes na rede pública. Eu nunca ficava em casa parada, eu sempre estava estudando. Então, a minha carreira começou já ali, com o exemplo da minha mãe. Né? Então, eu acho que isso me ajudou a ser quem eu sou hoje. E aí, ao longo disso, foi onde eu sempre tive muita vontade de trabalhar no mundo corporativo desde pequena. Minha mãe sempre falava pra mim, tem uma história que eu lembro do meu pai chegar em casa e que acho que ele ganhou um teclado de computador, que na época era desktop, né? Um teclado, e tava lançando o computador naquela época, e eu ficava digitando, fingindo que estava trabalhando. E minha mãe falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei assim, eu vou ser executiva um dia, mãe. E ficava ali digitando. E aí, com isso, o meu primeiro emprego, eu passei na entrevista porque eu digitava rápido. Era uma factory, era uma empresa de fomento. Super treino, né? Um super treino. Era uma empresa de fomento, eu tinha 16 anos e o teste... a empresa de fomento é que a gente descontava os cheques, né? Então, eu recebia todos os cheques dos clientes e tinha que digitar aquela linha digitável, valor, validar, vencimento e tudo mais. E no teste eu fui super rápida, que eu olhava o cheque e eu digitava. E ele falou assim, nossa, com 16 anos, por que? Eu falei assim, não, fiz um curso ali. Muito bom. E aí consegui o meu primeiro emprego com 16 anos. Eu brinquei muito, Eu brinquei muito, exato. E o quanto as mães podem acreditar que o brincar muito faz sim um profissional de sucesso no futuro. Super, eu falo que... Olha o reflexo do que é o brincar na infância. Total, assim, e a gente, por mais que eu tinha uma rotina intensa de muitas coisas
que eu fazia, mas era sempre com muita leveza que minha mãe deixava a gente brincar realmente. Era uma aula de piano, mas era com leveza. Era uma escola que eu sou apaixonada até hoje, a escola ainda existe. É uma escola municipal de iniciação artística, a EMIA, na região da Zona Sul, aqui de São Paulo, e ela acolhe crianças dos 6 anos aos 15. Então, você entra nessa escola fazendo várias atividades. Então, você tem música, você tem artes, você tem teatro, e aí você vai, ao longo desses anos, você vai escolhendo o que você quer. Você fica muito aberta a escolher qual que é a sua aptidão naquele momento. E na época eu escolhi a música, escolhi o piano. E aí fiz piano dos 9 anos até os meus 15 anos de idade. Depois prestei uma universidade de música, Tom Jobim. Passei na universidade de música também. Fiz o curso de piano nessa universidade. Só que aí foi quando eu estava no meu colegial e eu engravidei. Foi uma gravidez precoce, né? Quase no final da minha adolescência ali. Não era esperado. No meu último ano do colegial. Não era esperado, mas eu tive 300% de apoio dos meus pais, do pai do meu filho, da família, de todo mundo. Assim, eu tive uma rede de apoio que me ajudou muito. E eu acho que foi exatamente por isso que eu me tornei quem eu sou hoje. Porque senão eu realmente cairia em outras estatísticas. Você usou o termo, quando você se referiu à sua infância, de leveza. Uhum. Mesmo no início da sua narrativa, você tendo mencionado situações de desafio, Sim. né? Especialmente financeiros e estruturais. E eu acho que em todas as páginas, todos os finais, né, de capítulo do meu livro, eu quis escrever. Seja leve. É isso. E seja feliz. E assim se torna imparável. É isso. Então, e aí eu vejo você num segundo momento de narrativa, falando, eu tive uma rede de apoio que me amparou e contando esse movimento, apesar de uma gravidez precoce, com leveza também. Super. E eu percebo quanto esse seja leve e seja feliz que eu deixo para elas, é um recado que você também aqui deixa para elas de contribuição. Essa leveza é uma coisa que não é tão natural assim, nem do ser humano, quanto mais do ser humano, assim, mulher, né? O ser mulher, ele é um ser tão intenso que a leveza é quase contraditória, mas ela faz muita diferença na jornada. Me conta como foi essa fase. Não, é exatamente isso. O que você tomou de decisões em razão dela na gestação do seu primeiro filho. Sim, eu acho que essa realmente foi o meu primeiro grande desafio da minha vida, foi essa gravidez, mas foi leve. Do Gabriel? Do Gabriel. Ai, maravilhoso, fotógrafo, meu filho. Gente, em Portugal. Meu filho, fotógrafo em Portugal. Minha razão de viver são meus filhos. Mas foi leve. Foi uma gravidez de muito apoio dos meus pais, de me acolher. E eu acho que se não fosse dessa forma, realmente, eu não seria quem eu sou hoje. E mesmo depois da gravidez, eu tive que postergar alguns planos, né? Então, eu tinha plano de entrar numa faculdade, eu tinha plano de trabalhar em lugares maiores, enfim. E eu tive que postergar um pouco isso. E eu lembro muito da minha mãe falando, filha, a vida é muito longa, fica tranquila, vai dar certo. Confia em você. A gente tá aqui realmente para te ajudar. E quando for o tempo, você vai fazer sua faculdade e você vai dar tudo certo. E eu lembro que na época, meu primeiro emprego, eu acho que eu ganhava uns R$300. E eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e pensa, grávida. Eu falo, meu Deus, como que eu vou sustentar um filho com esse dinheiro e dessa forma? E aquela angústia. E os meus pais sempre me trazendo muito essa leveza de que vai dar tudo certo. Tenha paciência, que vai dar tudo certo. E deu. Gente, né? Então, já quero a mãe dela aqui. Ai, minha mãe é maravilhosa. Ai, já quero ela aqui, olha esse banco. A minha mãe, ela é a minha inspiração. Já pode chorar? Ai, meu Deus, não A minha podemos. mãe é a minha inspiração diária, assim. Eu falo com a minha mãe todos os dias. Hoje ela mora em outro estado. Então, é um pouco mais complicado, mas eu acho que tudo na vida se encaixa, né? Sim. E aí, eu vou só pular uma parte para vocês entenderem onde se encaixa. Minha mãe hoje mora em Uberlândia, Minas Gerais, e eu tô nesse atual emprego, né, na Savência. Uma das grandes fábricas que a gente tem fica em Uberlândia. A Savência é uma empresa francesa. A minha irmã mora na França, eu tenho uma sobrinha francesa, casada com francês. Então, assim, tudo foi se encaixando. Por isso que eu falo que tudo se encaixa. Em algum momento as coisas vão se encaixar, né? Então, só um parênteses nisso. Mas voltando, então, sempre foi muito leve a minha gravidez, o meu pós.
E aí foi quando eu comecei a buscar outros empregos que realmente me ajudassem a sustentar meu filho e tudo mais. E trabalhei numa grande empresa de educação aqui no Brasil, uma faculdade. Só que era uma faculdade que ficava muito longe da minha casa. E eu falei, poxa, a oportunidade talvez de eu fazer uma faculdade com uma bolsa e trabalhar. Só que a faculdade era muito longe, então para eu voltar para minha casa, ia chegar muito tarde, não ia nem ver meu filho, nem nada disso. E aí, quando eu falo, eu sempre tive pessoas, anjos na minha vida. Todas as pessoas que eu trabalhei, sem exceção, me ensinaram algo, seja como continuar ou como não ser. E eu tive pessoas nessa rede de faculdade, que ainda são os donos da faculdade e tudo mais, Roberta e a Dani, que eles pagaram a minha faculdade integral em outra faculdade, que não era deles. Eles pagaram toda a minha faculdade. Os primeiros 2 anos da faculdade, eu ainda estava trabalhando nessa empresa, e aí eu recebi uma oportunidade de ir para uma multinacional, que foi a minha primeira multinacional, que foi a Kellogg's, e eles falaram, nós vamos continuar pagando a sua faculdade, mesmo não trabalhando com a gente. Então, assim, eu tive grandes anjos na minha vida, assim. Grandes anjos na minha vida. O universo é muito bom, É muito bom, é muito bom. E eles continuaram pagando a minha faculdade, mesmo não estando trabalhando lá, eles continuaram com a minha bolsa, que para mim fez muita diferença. Né? Porque com um filho pequeno ainda e tudo mais, então realmente fez muita diferença. É um outro pai e uma outra mãe que surgiu na sua história, né? A gente tem que ser muito grato a quem vem antes de nós. Muito. Sejam nessas posições paternas e maternas, e meu pai, que com certeza tá aqui comigo, do mundo astral, e mãe, eu te amo muito, mas não posso falar, senão eu vou me emocionar. Mas que bênção. Não, eu tive muitas bênçãos, assim, na minha vida. Toda, assim, não teve nada que não fosse leve e que não tivesse realmente Deus comigo, assim, sabe? E meus pais junto comigo. Então, acho que o apoio familiar, para mim, foi muito importante. E aí foi quando eu fui para Kellogg's. Foi a convite de um amigo, inclusive, que estava lá. Era uma posição de estágio na época. Sim, porque você ainda estava na faculdade. Eu quero saber qual curso você acabou escolhendo, porque eu já entendi que não foi piano. Não foi piano. Poderia ter seguido no ramo da música, mas não foi piano, não me tornei famosa. Eu fiz administração. Naquela época, eu falei assim, eu preciso fazer um curso que me dê um retorno rápido, porque eu tenho um filho, então não foi nada pensado no que realmente eu gostava, o que eu queria e tudo mais. Foi um curso que me proporcionasse empregos com salários altos, porque eu precisava ter um filho. Eu tinha um filho, eu precisava sustentar. Então, foi muito nessa vibe de sustentar o meu filho. Mas eu me encontrei na administração. E entrei como estagiária. Só que como eu já trabalhava desde os meus 16 anos, eu tinha meus 21 mais ou menos, quando eu entrei na Kellogg's, eu já tinha muita experiência no ambiente empresarial. E aí eu entrei e eu fiquei 4, 5 meses como estagiária, e eles falaram assim, Gabi, você não é uma estagiária, a gente vai precisar te efetivar. Eu falei, maravilha! Então, outro anjo na minha vida, e foram pessoas assim que são meus amigos até hoje. Trabalhei lá, nossa, tem mais de 20 anos e são meus amigos até hoje. Meus grandes amigos foram da Kellogg's e eles me efetivaram. Então, virei analista e aí fui subindo de cargo, sempre FP&A. Então, sempre já comecei trabalhando sempre em FP&A. E aí fui subindo de cargo, analista júnior, pleno, sênior. Fiquei 6, 7 anos na Kellogg's. Foi uma escola para mim. De cultura, de conhecimento, de gestão. Eu tive ótimos líderes na Kellogg's. Você se formou, você estava na Kellogg's. Eu me formei e estava na Kellogg's. Quantos anos nesse momento o Gabriel tinha? Tinha 3, 4 aninhos, mais ou menos. Quando você entrou ou quando eu entrei na Kellogg's? Entrou. E aí você saiu, ele já era um pré-adolescente. Já estava já com uns 8, mais ou menos, por aí. Que legal, que loucura. Sensacional. Foi muito bom. Nesse primeiro momento, o que você tem de memória e recordação? Porque apesar dessa carinha recente dela, né, gente? Ela já faz bastante tempo isso na sua trajetória. Qual foi o maior desafio, assim, que você lembra que na época, olha, Karen, isso foi um problema para conciliar, né? Sim. Eu mãe, eu executiva, enfim. Sim, não, foi. Eu lembro que eu ainda fazia faculdade, né? Então, trabalhava o dia inteiro e à noite ia pra faculdade. Então, muitos momentos da vida do Gabriel, eu não estava perto. Né? Então, quando ele começou a andar, quando ele começou a introdução alimentar, ele ficava na escola integral o dia inteiro. Então, eu acho que um dos grandes desafios para mim foi entender que era necessário tudo aquilo para um futuro.
Porque se eu não fizesse aquilo naquele momento, eu não teria um futuro. E a gente carrega aquela culpa de mãe, né? Ai, mas poxa, eu não vi meu filho crescer. Por muitos anos eu carregava essa culpa e eu chorava muito, eu ficava muito abalada. Hoje eu consigo falar que foi necessário, porque o que eu consigo trazer hoje para minha família, emocionalmente, financeiramente, foi devido ao meu esforço que eu tive naquele início. Então, eu acho que o grande desafio foi conciliar essa falta que eu não tive com meu filho no início da minha carreira. Mas eu acho que a qualidade do tempo é mais importante do que a quantidade. Então, os tempos que eu tinha com ele eram realmente mais intensos. Essa culpa, eu acho que ela vem no verso, assim, ó, da certidão de nascimento. Total. Não é? Total. Eu falo, gente, de onde vem? Vem junto com a certidão de nascimento. É exatamente isso, exatamente isso. Por que eu falo isso? Porque eu penso aqui que agora você tem também mais dois, né? Ai, meu Deus, que é a Milena e o Matheus. Milena e o Matheus. Milena e Matheus. E aí eu fico pensando, será que mudou? A culpa foi embora? Não. E a realidade é completamente outra. Então é importante a gente dizer isso e falar, galera, a culpa você vai sentir. É isso. Eu acho que a medida dela é o que a experiência traz pra nós, né? E que alivia e torna leve. É isso porque mesmo. A primeira a gente não tem experiência e ela vem com mais intensidade e a gente se consome nela. É isso. E depois o que vai acontecendo não é que ela some, não. Ela vem junto de novo com a mesma certidão. Você fala, não é possível. Segunda vez eu vou sentir de novo. Isso. E é outra realidade, até financeira às vezes. E a culpa permanece lá. Total. E isso às vezes até pra mãe que é mais jovem, ela fala, nossa, então peraí. Mesmo no terceiro ela ainda sentia essa tal dessa culpa. Isso. Então, quando vai acabar? Vai acabar, né? Como eu faço? E me conta como é que a trajetória depois da Kellogg's e vai encaixando essas outras crianças nessa história. Como foi isso? Na Kellogg's, como eu sempre disse, eu tive pessoas, graças a Deus, muito maravilhosas na minha carreira, assim. O ambiente corporativo me trouxe muitos amigos. Todo mundo fala assim, mas no trabalho a gente tem que trabalhar e não tem que fazer amigo. Eu sou totalmente diferente. E eu sou uma financeira, talvez não financeira, porque eu lembro que quando eu saí da Kellogg's, o meu CFO, o Bob, adoro o Bob, assim, ele foi um dos meus grandes mentores, assim. E ele virou para mim, e eu era uma analista sênior na época, não tinha posição de liderança, e ele falou assim, Gabi, você está indo para uma outra posição, uma coisa que eu te peço, que eu acho que é um conselho que eu te dou para sua vida, nunca perca a sua alegria, o seu brilho nos seus olhos, independente da posição que você esteja. E eu lembro disso como se fosse hoje ele me falando, assim, sabe? E eu falo sempre isso para todos os meus mentorados, para os meus times, que a gente nunca pode perder realmente quem a gente é, independente da nossa posição. E aí foi quando eu recebi uma proposta para ir para a General Mills. General Mills, para quem não conhece, é uma empresa que no Brasil era dona somente de 2 marcas, que era Häagen-Dazs e Nature Valley, uma barrinha de cereal e um sorvete. E eu entrei 2 anos antes de uma futura aquisição, de um M&A, que foi depois a Yoki. Então, eles adquiriram a Yoki 2 anos depois. Eu entrei para ajudar nessa reestruturação da casa, dos processos, dos procedimentos, da área de FP&A, área de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, financeiro como um todo. E foi assim, eu fiquei 9 anos, quase 10 anos lá. Também uma outra escola que eu tive, foi onde eu me tornei líder, foi onde eu aprendi a ser líder, foi onde eu tive a oportunidade de virar uma líder. Tive ótimos mentores, pessoas que me ajudaram na minha trajetória, no que realmente eu queria, e foi onde eu tive meus outros 2 filhos. As minhas gravidez lá foram, assim, maravilhosas. Primeiro foi a Milena, com 8 aninhos, e eu tive um suporte muito grande da minha liderança, de conciliar realmente as atividades. A gente sabe que quem trabalha com finanças é bem pesado a rotina, de horário, de carga de trabalho. A área de FP&A em específico tem muito uma pressão de resultados, de entrega de fechamento, de entrega de explicações. Então, era uma posição bem pesada na época, mas eu tinha sempre muito suporte. E eu lembro que antes da Milena, eu perdi um filho. Eu estava grávida de 3 meses e eu perdi um filho. E era uma diretora, uma CFO, mulher, maravilhosa. Amanda, você sempre foi, sempre será um anjo na minha vida. Porque quando eu passei por esse momento tão doloroso na minha vida, ela virou para mim e falou, Gabi, você vai ficar em casa o tempo que você precisar. E eu fiquei quase 2 meses em casa.
sem nenhum tipo de abono na minha posição, no meu salário, nada. Eles me deram suporte 200% do que eu precisava, assim. Então, assim, foi realmente um grande desafio que eu tive de conciliar a maternidade com a posição, e mesmo assim eu continuei tendo o apoio da empresa e dos meus líderes, assim, então... Apoio. Honrar quem veio antes novamente. Total. E mentoria foram coisas que realmente ficaram marcadas aqui na fala dela. E às vezes, a toda a gravação de podcast, eu vou parando e fazendo essas marcações mentais aqui com vocês. Porque, de fato, quem tá na liderança muda a vida da pessoa, o apoio que você dá ou deixa de dar. E quem pode usufruir do poder de uma mentoria também ganha muito e sai muito à frente, né, numa jornada, e não é à frente dos demais, não, mas eu acho que é adiantar o futuro no tempo na sua própria jornada. Então, eu acredito que isso tenha feito muita diferença. Nesse momento, ainda era uma época em que o mercado trabalhava todos os dias no presencial. Sim. Você morava perto, você morava longe. Me conta um pouquinho, quando você entrou, né, na General Mills, você tinha só o Matheus. Nesse Só o momento, Gabriel, só o Gabriel, perdão. O Matheus é mais novo, o Gabriel é mais velho. Só o Gabriel. Como é que você fez? Você depois estava morando perto, estava morando longe? Quem que era a sua rede de apoio? O Gabriel permanecia na escola o dia todo? Quando você teve a licença maternidade, não eram de 6 meses, talvez, nessa época, né? Ainda tinha uma legislação de 4 meses. Sim. Como é que foi esse contexto, assim, logístico? Sim, bem desafiador, realmente. Nessa época foi quando eu me casei com meu marido, o Jefferson, e ele abraçou o Gabriel realmente como um pai. Eu falo assim que ele é capaz de ser mais pai do que eu, mãe dele, porque os dois, assim... É um amor que eu nunca vi antes, assim, de realmente, de almas se encontrarem, sabe? São a amizade que os dois têm. E foi muito difícil pra gente, porque a gente era ainda muito jovem, né? Os dois muito jovens, eu já com filho, e trabalhando numa empresa multinacional grande, com uma posição pesada, e conciliar realmente tudo isso era bem, bem complicado na época. Eu morava razoavelmente perto, não era tão longe, eu ia de carro. O Gabriel ficava no integral o dia inteiro. Então, a logística era, quem sai primeiro pega. Então, essa semana eu levo, a outra semana você leva e quem sai primeiro pega. Eu adoro. A gente teve na gravação do primeiro episódio, assistam, Karina Tardivo no primeiro episódio. E a gente falou sobre quem saía de casa primeiro de manhã, era o que levava. Quem tinha reunião primeiro, era o que não levava. Então, é sempre esse esquema, né? É sempre. Hoje, meu marido falou, quem vai chegar primeiro? E assim, nenhum dos dois chegariam na hora de pegar 2 das crianças. E eu falei, não, a gente se organiza de outra forma, né? Vou chamar o motorista, ele vai buscar, enfim. É uma rede de apoio, é o pai de uma vizinha. É isso. Então, eu liguei pra Paula, que é a vizinha, e falei, vou pedir pro seu pai buscar as meninas lá na escola, porque eu não vou conseguir chegar a tempo. O Sérgio também não. Eu adoro essa história do quem conseguir vai. Não, quem conseguir vai, e se não conseguir avisa, que a gente liga pra todo mundo que estiver perto. E é legal, eu falo, porque as pessoas acham que é tudo perfeito, encantado. Não, ela sempre sai do trabalho dela e vai pegar o filho na escola. Não, amada. É claro que não, entendeu? É que tem hora que nenhum dos dois consegue, inclusive. E aí a rede de apoio, a conexão e relacionamento é muito importante. Muito obrigada, senhor João e Paula. Entendeu? Então, assim, e você não vai descobrir isso no momento do perrengue, né? Você precisa realmente cultivar essa rede. Você tem que construir, com certeza. Eu falo que hoje, mesmo meus pais morando em outro estado, meus pais sempre me ajudaram muito com essa rede de apoio. Sempre quando eu preciso, mãe, pelo amor de Deus, vem aqui. Ela vem pra cá, vem pra São Paulo, fica com as crianças. Eu preciso ter um tempo pra mim, com meu marido, pra viajar. Ela vem, fica com eles. Mas na rotina do dia a dia, isso que você falou é muito importante. Porque não é na hora do perrengue que você vai saber para quem ligar, é a construção. E hoje eu tenho uma rede de apoio de amigas que moram no mesmo condomínio, que a gente se ajuda. E a gente construiu essa relação. Então, todas têm filhos na mesma idade, né? Então, Andréia, Maria, Nath, um beijo para vocês. Quando a gente precisa, Andréia, poxa, eu vou chegar mais tarde, tem como você ficar com as crianças enquanto chega da perua? Meu marido também tá fora, tá viajando, ele viajava muito a trabalho. Viajava muito, assim, quase... Toda semana do mês ele estava viajando. Então, a gente sempre se ajuda nesse sentido, né? Então, até para coisas... Na semana retrasada, eu tinha drenagem, que a gente tem que ter um tempo pra gente. Boa, adorei. A gente tinha que fazer massagem, drenagem, é a principal na minha rotina.
E meu marido tinha uma outra reunião, eu falei, eu não vou desmarcar, eu preciso ir. Eu falei, meninas, alguém pode ficar com as crianças? Fiquem aqui em casa. Ficaram em casa, fui para minha drenagem, meu marido foi para o trabalho, voltamos, tudo tranquilo. Então, acho que construir essa rede de apoio é essencial, porque a gente precisa. Senão a gente não vai conseguir dar conta no dia a dia. E os pratinhos têm que cair. Eu aprendi que os pratinhos vão cair e eu aprendi a deixar os pratinhos caírem. O importante é ter a vassoura e a pá, gente, pra catar os caquinhos, entendeu? É isso, o objetivo é varrer o caquinho, não é não ter caquinhos, porque esses aí eu já entendi que eles acontecem assim, ó, naturalmente. Exatamente, é exatamente isso. Então, eu sou bem tranquila com essa posição de que, eu sou Mulher Maravilha, eu dou conta de tudo. Eu já fui, tá? A gente tenta, né? Eu já fui, até chegar o momento que eu falei assim, não, eu vou enlouquecer, eu não posso ser assim, porque senão a minha vida não vai ser leve. E aí eu falei, não, tudo bem, eu não consegui fazer isso, tudo bem, eu não consegui fazer aquilo, e tá tudo bem, não tem problema. Quais são as suas práticas? O que você tem de rotina estruturada para conseguir ter essa conciliação? No Gabriel, ele entrava de manhã e ficava o dia inteiro. E como é que você faz hoje isso com a Milena e com o Matheus? Quais foram as decisões que você tomou também em relação a essa dinâmica? A gente, inclusive, de rotina, né? Tá repensando isso, a gente começou a repensar isso ontem. Hoje eles ficam também no integral. Então, a nossa rotina é 8 horas da noite, todo mundo tá na cama. Eles dormem cedo, porque eles acordam muito cedo. Eles acordam 5:30 da manhã todos os dias. Pensa, uma criança pequena, né, tem que ter um sono também factível com a idade ali, então eles dormem cedo. E aí eles vão pra escola, ficam um dia inteiro na escola. Só chegam em casa às 6:30 da tarde, mais ou menos. E ontem, pela primeira vez, a Milena, que sempre é muito estudiosa, que adora a escola é muito boa, tem muito esporte, tem muita atividade artística. A escola é perto da sua casa ou perto do trabalho? É perto de casa. Tá bom. É perto de casa. Ela falou pro meu marido assim, papai, eu queria ficar em casa. Aí ele, não, filha, tem que ir pra escola, tem que ir pra escola. E beleza, passou. Quando foi à noite, quando eu cheguei, ele falou assim, amor, pela primeira vez a Milena falou que queria ficar em casa, eu acho que eles estão crescendo. Aí eu falei, poxa, vamos rever isso então. Como que nossa rotina a gente consegue encaixar. Hoje eu trabalho num sistema híbrido. Meu marido tá full home office, então ele ainda continua full home office. Então ele tem esse privilégio. Eu falo que hoje ainda é um privilégio. É um privilégio, gente, é um privilégio. Ele trabalha na Microsoft, então é uma empresa de TI, então realmente ainda tem esse modo de trabalho. Então, ele consegue ainda conciliar mais coisas do que eu. Então, eu falo que sempre é um que está um pouco mais ali de trabalho e o outro está um pouco menos. A gente vai conciliando essa carreira dos dois para conseguir dar conta dos filhos, né? Então, mas hoje os dois ficam integral o dia inteiro, literalmente. A gente tem pouquíssimo tempo com as crianças à noite, porque eles chegam 6:30, 8:30 estão na cama. Então, quando eles chegam é o horário de tudo é para eles, vamos focar neles. Fazer o jantar, tomar banho, ver o que precisa fazer da lancheira, da escola, porque é vida normal, gente. A gente faz lancheira, a gente dá banho, a gente faz comida, a gente lava a louça, vida normal. Eu embrulhei hoje de manhã direitinho o lanchinho, a banana. É isso. O bolinho de maçã com nuts, tudo direitinho para levar. Amada, é isso. Vida normal. Vida real, vida né? real. Que chama. Muito bom. E eu escutei também que, além do apoio do teu marido, você construiu essa rede de apoio. Me fala um pouquinho dessa rede de apoio, como é que você construiu e o que você diria para as mulheres que enfrentam algum tipo de desafio e dificuldade na construção dessa rede de apoio. Sim. Acho que não é tão natural, apesar que para nós que temos talvez mais filhos acumulados aí na jornada, a gente já entendeu que é necessário e a gente fica amiga das vizinhas. É isso. E talvez as mulheres que estejam ainda num movimento com menos filhos do que nós, não tenham conseguido construir, especialmente entre amigas, né? Essa rede, o que você diria para elas? Quais foram as suas estratégias? Quais foram as mães que você buscou? Ou o que você passou também a ignorar um pouco para conseguir construir essa rede do tipo assim, gente, tá tudo bem. Que ela dá um chocolate quando meu filho tá lá na casa dela, entendeu? É exatamente isso. Não é do dia pra noite. Eu já moro no local onde eu tô há uns 8 anos, a idade da Milena mais ou menos, a gente mudou pra lá quando ela era bebê. E a gente tem essa amizade de uns 2 anos pra cá. Então, assim, não foi do dia pra noite que a gente construiu isso. E eu acho que é muito disso também, saber o que a gente vai deixar pra lá, né? Porque, e tudo bem se uma mãe dá chocolate, se a outra mãe não dá banho antes de dormir, se a outra dá só macarrão, a outra dá miojo, e tudo bem, é um dia da vida, né? Se a gente não vai conseguir, se a gente quiser dar conta realmente de tudo e não ter ninguém, a gente
não consegue. A gente vai ficar realmente maluca. Então, para mim, foi realmente fomentar essas amizades. Eu sou uma pessoa que eu adoro conversar, eu adoro me relacionar. Então, para mim, sempre foi muito fácil criar amizades. Então, ao longo do tempo que eu estava no condomínio, ia para a piscina com as crianças, aí conversava com uma, conversava com a outra. Os maridos começaram a se conversar. Inclusive, essa amizade desse grupo começou com os maridos. Mentira. Não começou com as mulheres, porque 2 dos maridos andam de bicicleta. Meu marido anda de bicicleta, ele é atleta amador de mountain bike. Hoje eu descobri que MTB é um esporte e MTB é essa história da mountain bike que ela tá contando. Mountain bike, exato. E eles andavam de bicicleta juntos e aí começou, vai ter uma viagem de bike, vamos levar as famílias? Eu não conhecia a esposa dele, que era a Andrea na época, e a gente foi viajar junto, todo mundo para um hotel fazenda. Aquele seja o que Deus quiser, né? Foi tipo isso, eu falei assim, amor, mas eu não conheço, mas como assim? Você vai ficar lá andando o dia inteiro, eu vou ficar com ela, mas eu não conheço, não sei do que ela gosta, o que a gente vai conversar? E foi assim, é uma amizade linda que a gente construiu e a gente se conheceu naquele momento. Ela é mãe do Heitor, de um filho, então isso que você falou sobre ter muitos ou poucos filhos, ela também tinha essa falta de rede de apoio, talvez, ali dentro do condomínio, porque acaba com a rotina, né, loucura ali. E a gente foi construindo isso junto, aí foi agregando as outras mulheres. E aí uma que eu conhecia a outra, poxa, a Maria é minha amiga, vou trazer ela para cá pro grupo, a Nath também já conversava, vamos trazer. E a gente foi criando esse grupo onde as mulheres são amigas, os homens são amigos e a gente faz muita coisa juntos. A gente recentemente foi viajar todo mundo junto, um monte de criança dentro de uma casa, 6, 7 crianças, todo mundo dentro de uma casa. A gente no final de semana tá planejando mais uma viagem, a gente quer ir agora. Quer perrengue? Vamos pra Disney todo mundo juntos? Vamos pra Disney todo mundo juntos. Ai, quero ir, eu já quero me colocar nessa viagem. Vamos todo mundo junto pra Disney juntos. Eu acho que as pessoas podem pensar que esse monte de crianças juntas podem causar mais trabalho, mas na verdade é o contrário, né? Totalmente ao contrário. Então, às vezes, as crianças também, quando as mães deixam em casa, eles ficam preocupados, né? E falam, nossa, Cá, mas é que você já tem a Rafa, né? Você já tem a Duda, a Mamá, ainda vou deixar a minha. Eu falei, Amada, eu adoro, porque assim, elas vão se entrosando ali na brincadeira delas, a brincadeira fica até mais criativa, com mais uma criança, e isso faz com que seja mais rico ainda. Total, exatamente isso. E, Gabriele, olhando assim, durante essa trajetória, hoje você tá com uma rotina estruturada, uma logística que funciona, levantou aí a tua rede de apoio, né? Percebeu o quanto ela é valiosa, conseguiu essa parceria nos ambientes profissionais. O que você mudaria? Eu acho que eu mudaria... Pra trás, né? Olhando assim pra trás. Pra trás. Ou até hoje, sei lá, mas assim... Eu acho, assim, eu sou uma pessoa que eu não costumo me arrepender ou querer mudar o que eu fui. Porque eu acho que o que aconteceu no passado foi o que me tornou hoje. Mas eu acho que se eu fosse pensar em algo, eu seria mais intencional nas minhas escolhas. Eu acho que ser intencional hoje me ajuda muito a saber o que eu quero. E se eu tivesse feito isso no passado, talvez eu teria quebrado menos pedras no caminho. Eu acho que... Eu falo muito isso com o meu time, eu falo isso muito com os mentorados. Sejam intencionais em tudo, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida no trabalho. Porque você tem que saber o que você quer e o que você não quer. Então, hoje, para mim, tá muito claro o que eu não quero e o que eu não abro mão. Eu sei o que é meu inegociável. Isso é meu inegociável e não vai ser minha vida pessoal ou meu trabalho que vai mudar isso. É eu, Gabi, comigo. Então, acho que talvez eu teria sido mais intencional antes. Vou deixar uma frase minha com você, pode fazer bom uso dela, que eu escrevo sempre que o futuro pede intenção. Olha só, é isso. A intencionalidade é, de fato, um grande diferencial. Então, anotem todas vocês. O futuro pede intenção. Se a gente não sabe aonde a gente vai chegar, e no início é muito fácil não saber, né? Total. A gente às vezes nem acredita onde a gente pode chegar para sonhar com o que a gente pode alcançar. Então, de fato, que legal que você olhou esse lugar da intencionalidade, né? Que não era tão falado de forma estratégica
pouco tempo atrás. Nem era conhecido, talvez, essa palavra, né? As pessoas não falavam tanto sobre isso, nem nada. Exato. Era quase que as pessoas olhavam como uma manipulação, um lugar pejorativo, né? Exatamente. E essa intencionalidade, na verdade, é só você ser um pouco mais... Eu vou usar uma palavra forte, porém para substituir estratégica. Inteligente. É isso. Sabe? Aí você fala, não, pera um pouquinho, qual é o meu objetivo? É isso. Né? A gente muito caminha e deixa a vida me levar e pouco estrutura essa jornada, né? Exato. E eu muito acredito que isso vem de um lugar que a gente nem sabia que a gente podia chegar. Não. Por a gente não saber onde a gente pode chegar, é que a gente nem planeja chegar lá. Só a vida vai levando. Aí você fala, nossa, eu subi bastante até, né? Então quer dizer que eu posso subir um pouco mais. Exato. Aí a coisa começa a funcionar. Exato. Excelente isso. Da maternidade, qual foi o maior aprendizado que você trouxe para sua carreira? Olha, a maternidade, ela me trouxe literalmente tudo o que eu sou hoje dentro das empresas. Se não fosse a maternidade, eu não seria quem eu sou hoje dentro da empresa. Eu acho que me ajudou a lidar muito bem com a pressão. Eu até brinco, as pessoas falam assim, mas Gabi, você fala isso? Eu falo que hoje eu desejo a pressão. Eu acho que hoje eu peço pressão, porque eu acho que é na pressão que a gente se desenvolve. Porque se a gente tá ali no cômodo, no gostosinho, no quentinho, a gente só vai querer ficar ali, né? Na pressão você quer realmente mudar, fazer diferente e tudo mais. Então, hoje eu cheguei num patamar que eu falo, tá bom, manda mais, eu aguento. E eu acho que a maternidade me trouxe isso. Me mostrou que eu consigo, sempre com muita inteligência emocional, sempre trabalhando todas as esferas da minha vida, mas a maternidade me trouxe ser uma pessoa muito melhor para o mundo. Eu acho que a maternidade faz você não viver somente para você viver para os seus filhos. E a gente cria filho para o mundo, tanto que meu filho está hoje, né, longe, está em outro país, mas ele principalmente, eu falo muito do Gabriel, porque foi numa fase, né, pré-adolescente, adolescente, pré-adulto e tudo mais. Então, ele me trouxe essa visão de como eu ser uma pessoa melhor para as outras pessoas. O seu Gabriel é o meu Léo. E eles nos ensinaram a ser mães, né? É isso, então, total. Léo, te amo, filho. Mas eles nos ensinaram a ser mães. A gente tava conversando hoje de manhã, mas aí a gente tava falando do Rico e deles, né? Que são filhos que moram, nossos que moram fora. E a gente conversando ali no grupo de mães que a gente tem, que participa. 5 horas da manhã, gente. 5 da manhã, eu e várias mães, inclusive ela, conversando no grupo de WhatsApp. Pensem como é isso. E o que te inspira, Gabi, a continuar crescendo, especialmente profissionalmente? Primeira coisa... O quê, né? Para mim, em primeiro lugar, é Deus. Eu acho que a minha vida é muito baseada... E esquece religião. É uma coisa maior, além de religião. É Deus, porque realmente me inspira a ser uma pessoa melhor e saber que eu posso ser uma pessoa melhor. E segundo a minha família. Eu acho que trazer isso para os meus pais, para os meus filhos, para o meu marido, aprender que eu não estou... Nunca para mim eu tô numa posição de que eu não posso aprender mais nada. Eu sempre me coloco numa posição de aprender mais. E eu até brinco que eu estava lendo recentemente um livro que chama Pense de Novo, e que fala muito sobre isso, né? De você repensar sempre, independente da posição que você esteja. Que sempre dá para melhorar, sempre dá para ser um pouquinho mais. E é um pouquinho mais em tudo na nossa vida. Dá para ser um pouquinho mais mulher que se cuida mais, dá para ser um pouquinho uma mãe melhor, uma profissional melhor. Então eu sempre tô nessa... Eu nunca tô no quentinho gostosinho, sabe? Eu acho que se eu fosse falar... Eu até brinco, falo assim, gente... Eu sou uma pessoa que eu sou muito enérgica, Com né? emoção, você gosta? Eu gosto com emoção, gente. Eu gosto com emoção. Me dá um desafio, me dá uma área... Eu gosto, disso que eu gosto. Quando você saiu... E aí, falando nessa escala, né? E nessa escada, quando você saiu da General Mills, você foi para... Quando eu saí da General Mills... Grupo de saúde. Exato. Eu saí da General Mills, eu tive uma passagem pela Cielo. Eu fiquei um curto tempo na Cielo, de meio de pagamento. Só que o meu coração sempre bateu muito forte por indústria. Fintechs, quem nunca? Pois é. E aí eu falei...
eu preciso voltar para a indústria porque eu gosto de ver o produto, eu gosto de ir no chão de fábrica, eu gosto de rodar as fábricas, eu gosto de ir no ponto de venda, eu gosto de ter em contato com o pessoal da manufatura, eu gosto disso. Por isso que eu falo que eu sou uma financeira não financeira. Eu não fico atrás do meu computador só fazendo PNL, não, gente. Eu vou lá, eu vou para cima. E aí eu tive uma proposta de ir para a Bimbo. Então eu fiz da General Mills eu fui para a Cielo, da Cielo eu fui para a Bimbo. A Bimbo é uma empresa maravilhosa, assim. Falamos até de um grande amigo em comum, Rodrigo. Eu falei, nossa, eu tenho um amigo na Bimbo. Beijo pra você. Maravilhoso. A Bimbo é uma empresa maravilhosa, uma cultura maravilhosa, uma cultura realmente humana. E eles têm um dos valores dele é plenamente humana. E eles vivem isso todos os dias. Que legal. E assim, e não é só o quadro na parede, sabe? Que a gente entra na empresa, vai fazer entrevista, e olha o quadro, os valores, e fala assim, será? Eles vivem realmente isso. E eu tive por isso que eu falo, a minha carreira, tive pessoas muito boas comigo, assim. E eu fui para a Bimbo. A Bimbo, a gente passou por uma transformação financeira muito grande no Brasil, e eu pude fazer parte disso. Hoje eu vejo o quanto, tenho amigos na Bimbo, inclusive, vejo o quanto eles evoluíram na parte tecnológica dentro de finanças, dentro do ambiente, dentro do escritório, novos escritórios, reformas e tudo mais. Então, assim, saber que eu pude fazer parte daquilo realmente dá um quentinho no coração. A Bimbo foi uma grande escola de cultura, porque é uma empresa mexicana. Então, saber lidar com outras culturas foi muito importante também. O meu CFO era um mexicano. E era importante a gente conseguir conciliar também essas culturas com o Brasil. A maior parte do board era todos mexicanos. Mas foi muito importante para mim, porque eu acho que ali eu consegui ver o quanto realmente eu sabia o que eu estava fazendo dentro de finanças. Eu acho que ali foi, sabe, o check. Eu falei assim, poxa, realmente eu cheguei numa posição bacana, mas eu quero mais. Então, agora eu quero mais. E aí foi quando eu recebi um convite de ir para a DASA. A DASA é um colosso de saúde no Brasil. A DASA é uma das maiores empresas de saúde no Brasil. E era uma posição basicamente nova lá, também de FP&A, de gerente de FP&A, head de FP&A. E era para estruturar uma área. Eu entrei na DASA, eu falo... E a DASA tem diversos verticais, super complexo, business. Falamos até também, Daniel Roscarenhas, também outro amigo meu, eu disse, gente, eu tenho mais um conhecido aí também por onde você passou. Maravilha. A DASA tem diversos verticais, tem o vertical de hospitais, diagnósticos, saúde integrada, genética. Eu era responsável por diagnósticos, é uma das maiores verticais que tinha na DASA, bem grande. E eu falo que eu entrei lá com uma bala e um sonho, porque, gente, era eu e mais 3 analistas para gerenciar o colosso da DASA. E, como sempre, de novo, pessoas maravilhosas me acompanharam. A minha CFO que eu entrei e que eu saí foi a mesma durante 3 anos. E eu saí de lá como executiva de FP&A, com mais de 80 pessoas abaixo de mim, com posições de gerentes, coordenadores, todos abaixo de mim, com uma gama de analistas e supervisores abaixo. Então, assim, foi onde realmente eu criei corpo na área executiva, sabe? Eu criei corpo na área de finanças. E eu acho que a DASA me proporcionou isso. Por ser uma empresa muito grande e por ter uma gestora que me inspirava todos os meus dias, assim. E a gente brinca porque mudou, né? Agora a gente estava numa onda muito home office. Aí, de repente, começa a vir um híbrido e agora é full presencial, então tem algumas empresas voltando. E eu acredito muito num balance disso tudo. Eu acho que nem muito céu, nem muita terra. Mas a minha CFO, ela mora em Portugal. Uau. E ela gerencia a DASA de Portugal. Isso prova tanta coisa, minha gente. Ela é mãe de 2 crianças maravilhosas, também da idade dos meus filhos, um pouquinho maior, casada, CFO na maior empresa de saúde da América Latina, e ela gerencia isso de Portugal. Ela é uma inspiração diária, assim, de resiliência. Para todas nós. Para todas nós, assim. Ela me ensinava todos os meus dias, assim. Ela realmente foi a minha virada de chave da minha vida corporativa. Ela me ensinou realmente como a maternidade ajudava cada vez mais a gente nos ambientes. Eu acho que a gente que é de finanças, a gente sabe que a pressão tem todos os dias.
tem muitas coisas que dão errado, dá muito mais errado do que certo, mas ela sempre falava pra mim 2 coisas. Uma, Gabi, olhe sempre o copo meio cheio e tá tudo bem. E a outra é uma frase que eu carrego pra mim, que é o como importa. E eu falo isso sempre, que o como importa, como a gente trata as pessoas, como a gente entrega um resultado, como a gente faz um trabalho, porque a gente vai estar na pressão todos os dias. A gente vai ser pressionado todos os dias. Não adianta eu chegar no departamento gritando, nervosa, o que precisa entregar. O como importa. A gente está todo mundo junto. Né? Tem muitas mães que trabalham comigo. A maior parte, inclusive na DASA, todos os meus diretos eram mulheres. Todas mulheres. Então, eu tinha uma CFO mulher, eu tinha eu como executiva mulher, e todos os meus diretos coordenadores e gerentes eram mulheres. Então, mães, então a gente saber que o como importa, e foi o que você trouxe também no início, né? A gente não tem ideia do impacto que a gente tem na vida das pessoas. A gente tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. Uma palavra que a gente faz, um olhar que a gente dá, uma frase maldita, sabe? Tipo, de uma forma que talvez você não estava num dia bom e você falou de uma forma que não deveria. A gente não tem noção do impacto que aquilo traz na vida da pessoa. Então, acho que, para mim, se eu fosse levar algo que eu aprendi na DASA, é que realmente o como importa. Sensacional. E como você vê o papel das mães? Então, já que essa mulher é tão a sua inspiração, assim, em Portugal, no nosso mercado de trabalho no futuro? Eu acho que a gente cada vez mais está criando ambientes que proporcionam esse acolhimento para as mães. E eu falo que eu sou uma pessoa que vou continuar propagando isso. Muitas das vezes eu me alegro numa contratação de uma mãe, eu me alegro numa contratação de uma mulher dentro de finanças, porque eu sei o que eu passei lá atrás, de mãe, jovem, dentro de um ambiente, que o ambiente financeiro, há 20 anos atrás, era muito masculino também. Mas eu consegui driblar tudo isso. Mas eu acho que o futuro da maternidade no ambiente de trabalho é assim, as empresas precisam de mães. Eu acho que se eu fosse deixar um recado para as empresas, contratem mães. Por quê? Elas conseguem fazer muito mais do que quem não é mãe. A gente faz um cérebro, eu falo, me dá 10 minutos que eu faço um jantar. O termo mãe executiva vem daí. Porque mulher, amado, e especialmente mãe, executa o que você precisar que ela execute. Qualquer coisa. Me dá uma colher e uma parede, ela qualquer coisa a gente buraco. Faz. Qualquer coisa a gente faz. E assim, literalmente qualquer coisa e num curto espaço de tempo. Porque assim. a gente precisa dar conta de mais coisas, então a gente não fica enrolando, É isso, né? Então vamos falar com essas mães. Que conselho você daria para essas outras mães que querem se tornar executivas, assim como você, e que estão iniciando aí nessa jornada, como mães e mercado de trabalho? O que você fala? Olha, esse aqui é o caminho. Eu acho que, como você bem disse também, ter ótimos mentores. Eu acho que o mentor, ele te ajuda a você chegar um pouco mais rápido onde você quer, porque ele já passou por aquilo, né? Então, ele já passou por aquelas dificuldades, ele já sabe um pouco do caminho, ele não tem um papel de tirar todas as pedras, mas ele vai te direcionar. Então, eu acho que isso casa muito do que eu quero para a minha vida também no futuro. A minha rotina é intensa, mas eu tenho sempre um tempo para mentorar esses novos líderes, porque eu acho que é extremamente importante. Porque eu acho que se eu fosse dar um conselho, realmente seria tenham mentores. E tá dentro da sua empresa, tá dentro de casa, na sua rede de amigos. Então, conversem. Não deixem de falar sobre sua carreira, sobre o que você quer. Eu acho que ser intencional e ter um mentor, para mim, é o combo que a gente precisa para o futuro da maternidade dentro do ambiente de trabalho. Sensacional. E eu acho que é muito importante também procurar esse mentor que tenha, de fato, tracking record, que eu chamo. É a bagagem, né? Pessoas que alcançaram as posições que você deseja alcançar. Porque senão não faz muito sentido também esse caminho da mentoria, né? A pessoa precisa saber te guiar, e para poder saber te guiar por um caminho, ela tem que ter passado por esse caminho. Simples, tal qual isso. É isso, exato. Então, isso é bem importante também. E alguma ferramenta, algum livro, algum hábito que fez diferença para você e que você queria deixar aqui de presente para elas? Olha, eu pratico yoga. Eu acho que me ajudou
a me encontrar, me trazer para o eixo, sabe? Em situações de estresse, de rotina intensa. É uma ferramenta que eu uso, que eu gosto. Eu comecei na pandemia, porque a gente estava em casa, precisava fazer alguma coisa, se exercitar, e não tinha nada, então tinha uma televisão e uma esteira. E a gente vai com isso mesmo. E eu, na pandemia, estava com os 2 pequenos, né? Então, era intenso. Eu pratico yoga. E eu sempre busco aprender todos os meus dias. Então, eu estou sempre lendo. Eu gosto muito de ler, então eu estou lendo esse livro, Pense de Novo. É um livro que traz você realmente sair da sua zona de conforto do que você já faz, sabe? Então, você não pode se colocar numa posição de que eu sei tudo, porque você pode se tornar um arrogante, mas também você não pode se tornar numa posição tipo, não, mas eu não quero aprender. Então, ele fala muito de ser um humilde e confiante. Né? De você ter humildade em saber que você tem que aprender, mas com confiança. Poxa, eu realmente quero aprender e é isso que eu preciso para minha vida. Aprender mais do que eu já sei. É isso. Não significa que porque estou aprendendo eu não sei. É isso. Né? Exatamente. É aprender mais do que sei. Eu Exatamente tenho muito isso para mim também. Que legal, isso. Gabi. E se você pudesse descrever sua carreira em uma palavra, qual seria? Resiliência. Com certeza, resiliência. Eu acho que esses 20 anos com 3 filhos, em cadeiras grandes, em grandes multinacionais, eu tive que ter muita resiliência. E, inclusive, foi um antigo CFO meu que me falou isso. Falou assim, Gabi, você é uma das poucas profissionais que eu já trabalhei e que tem uma resiliência que nada te abala. Eu falei assim, pode ser que abale um pouquinho, mas eu acho que a resiliência me tornou uma pessoa melhor. Mas tem algumas formas também para isso. A gente tem que ter muita terapia, gente. Muita terapia, muita inteligência emocional, rede de apoio. Saber que você não vai dar conta de tudo. Deixar os pratinhos caírem, ter só a pá e a vassoura ali para varrer. Mas a resiliência hoje me definiria, com certeza. Sensacional. E agora, indo já para o finalzinho aqui da nossa conversa, o que você diria para sua versão mais jovem? Calma, que você vai chegar lá. Ai, que lindo. Você vai chegar lá. E hoje eu combinei com ela que eu ia estrear um pedido, um convite, na verdade, novo nesse bloco, de você convidar, de quem sentar aqui, convidar a próxima entrevistada. Sim. Quem você quer convidar para estar aqui no Como Elas Conseguem, para contar os segredos dela para nós também. Eu não poderia deixar de convidar a Thaís Cunha, que é a minha antiga CFO da DASA. Ai, que sensacional. Thaís, irei atrás de ti e você estará aqui, ó, sentadinha. Sim. A convite da Gabi. Ela vem pro Brasil sempre, ela vem pelo menos uma vez por mês, então dá para conciliar talvez as agendas aí. Boa! Ela é uma CFO, mulher, mãe, casada, mora em outro país. Uma carreira internacional. Uma carreira... Gente, ela conseguiu o auge do que tudo que a gente quer. Falo, sensacional. Como você consegue? Como ela consegue? Como ela consegue? Tinha nome melhor? Não tinha, porque eu falo assim, o fuso horário, quando eu tava dormindo, ela tava acordando, ela já tava conectada, ela já tava trabalhando, e os filhos indo pra escola, e ela gerenciando tudo. Eu falo, não, gente... Meu Deus do céu, que mulher é essa? Quero ela aqui, com certeza. Maravilhosa. Bom, eu vou deixar contigo também um presente ao final aqui, o nosso super boné para quem participa, para que ilumine essa sua mente brilhante. E quero aproveitar para agradecer a todas vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Por favor, eu vou pedir que vocês acionem o sininho, curtam esse episódio maravilhoso, sigam o nosso canal para que muitas outras executivas também se empolguem para vir aqui contar para vocês como elas conseguem. Agradeço a cada uma dessas executivas incríveis e preciosas que já estiveram aqui comigo, né, até hoje e especialmente hoje, a Gabriele Moraes. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso, eu adorei. E que propósito lindo, assim. Lindo, lindo, lindo. Ai, que obrigada. ótimo. Foi uma Muito honra. obrigada a todas.